Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o maior investimento que você pode fazer na vida. E não estou falando de ações ou imóveis, estou falando do governo da sua linhagem. A Bíblia nos dá uma diretriz clara em Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve andar, para que, quando crescer, não se desviar dele. Preste atenção na profundidade disso. O texto não diz para ensinar o caminho, diz para ensinar no caminho. Existe uma diferença abissal. Ensinar o caminho é apenas dar informações, mas ensinar no caminho exige que você esteja caminhando. O governo da educação não é um curso que você paga para a escola dar. É um rastro que você deixa para o seu filho seguir. Se você não está no caminho da retidão, da fé e do governo, como espera que seu filho permaneça nele? A instrução sem exemplo é apenas ruído, mas a instrução com exemplo se torna um selo eterno no caráter de uma criança. Você, pai, você é de primeiro exemplo para esses filhos. Na hierarquia do governo do lar, o pai é o sacerdote, o protetor e o espelho. Se o filho vê um pai que honra a palavra, ele aprende o que é integridade. Se ele vê um pai que governa suas emoções, ele aprende o que é domínio próprio. Muitos pais estão cometendo o erro fatal de acreditar que dar tudo para o filho é o suficiente. Mas o seu filho não precisa apenas do seu dinheiro. Ele precisa da sua presença e da sua direção. O mundo está ávido para ensinar caminhos tortuosos para os nossos filhos. E se você, pai, se ausenta do seu papel de guia, o algoritmo das redes sociais ou as amizades erradas ocuparão o seu lugar. Ser pai é exercer o governo da influência. É ser a voz de autoridade que diz: este é o caminho, andai por ele. Não abra mão da função de ser o herói e o mentor do seu filho. E você, mãe, você é a mulher sábia dessa casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, enquanto a insensata a destrói com as próprias mãos. O seu governo é o governo do coração, da atmosfera e da sabedoria prática. Você é quem percebe as nuances, quem protege a pureza e quem semeia os valores no cotidiano. Não abra mão da criação dos seus filhos mediante a palavra, princípios e valores que o Senhor tem para nós. Às vezes, o sistema tenta te convencer de que cuidar da formação dos seus filhos é algo menor ou secundário. Mentira! Esse é o seu maior projeto de governo. Quando você ensina um princípio bíblico na mesa de jantar, você está blindando a mente do seu filho contra as crises que ele enfrentará no futuro. Pais e mães unidos no mesmo propósito criam uma fortaleza que o mundo não consegue derrubar. A pergunta que eu te faço agora é: quem está governando a mente do seu filho hoje? Você ou o mundo? Nós vivemos na era da conveniência, mas o governo de uma família não aceita atalhos. O grande erro desta geração de pais é acreditar que a escola ensina valores e que a igreja ensina a fé. Escutem bem, a escola ensina matérias, a igreja ensina doutrina, mas quem ensina o caminho é o pai e a mãe. Muitos pais estão entregando o governo da mente dos seus filhos para as telas. O tablet virou a babá eletrônica e o algoritmo do YouTube se tornou o professor de moral. Quando você abra mão de instruir seu filho nos princípios e valores que o Senhor tem para nós, você está deixando um vácuo. E o mundo não tolera vácuos. Se você não preencher o coração do seu filho com a verdade, o sistema vai preenchê-lo com mentiras disfarçadas de liberdade. Terceirizar a educação é renunciar ao seu trono de governo dentro de casa. Não abra mão da criação dos seus filhos mediante a palavra. Por quê? Porque o sistema lá fora é projetado para desconstruir tudo o que você constrói aqui dentro. Se você não ensinar sobre identidade, o mundo vai ensinar confusão. Se você não ensinar sobre o valor do trabalho e do esforço, o mundo vai ensinar o vitimismo e o direito ao que não se conquistou. Governar a casa significa ser o filtro. Você precisa saber o que entra pelos olhos e ouvidos dos seus filhos. Não se trata de ser um ditador, mas de ser um guardião. No meu portal, faustinoribeiro.com, eu sempre digo que o governo começa no micro, para depois chegar no macro. Se você não governa o que seu filho consome no quarto, como espera que ele governe a própria vida quando sair debaixo do seu teto? A palavra do Senhor é a nossa bússola,
e é ela que deve balizar o que é permitido e o que é rejeitado dentro do nosso território familiar. A Bíblia diz para ensinarmos ao deitar, ao levantar e ao caminhar. Isso fala de constância. Não adianta dar uma aula de moral uma vez por mês. O governo parental se estabelece nos pequenos rituais. Na oração, antes da refeição, na conversa sincera antes de dormir, na correção feita com amor, mas com firmeza. Você, pai, e você, mãe, são as maiores autoridades na vida dessas crianças. Não permitam que vozes externas tenham mais peso que a sua. Se o seu filho crescer, vendo que o seu governo é baseado em princípios inegociáveis e em um amor incondicional, ele terá uma base de rocha. Ele pode até enfrentar tempestades lá fora, mas ele saberá exatamente para onde voltar. O caminho que você pavimenta hoje com oração e instrução é o que garantirá que, no futuro, ele não se desvie. O governo da herança é feito de presença, não de presentes. O maior ataque do mundo moderno não é contra o comportamento dos nossos filhos, é contra a identidade deles. Se uma criança não sabe quem ela é em Deus, ela aceitará qualquer rótulo que a sociedade tentar impor. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, ela está dizendo, dê a ela uma bússola interna. Pai, mãe, é função de vocês dizer aos seus filhos quem eles são. Se você não profetiza sobre a vida do seu filho, se você não afirma que ele é imagem e semelhança do Criador, que ele tem um propósito e que ele nasceu para governar, ele vai buscar essa validação em curtidas de redes sociais ou na aceitação de grupos que não compartilham os seus valores. O governo parental é o lugar onde a identidade é forjada. Não abra mão de ser a voz que valida o seu filho. O texto de Provérbios termina com uma promessa poderosa, para que, quando crescer, não se desvie dele. Isso não significa que seus filhos nunca enfrentarão dúvidas ou desafios, mas significa que o alicerce será inabalável. Quando você planta princípios e valores que o Senhor tem para nós, como a honra, o trabalho, a verdade e a fé, você está instalando um sistema operacional de governo na mente deles. Pode ser que, em algum momento da juventude, eles tentem testar os limites, mas a semente da palavra que você plantou tem vida própria. Ela vai queimar no peito deles nos momentos de decisão. O mundo oferece caminhos largos que levam ao vazio, mas a instrução dos pais cria um trilho de segurança. Governe a educação hoje para que você não precise chorar pelo destino deles amanhã. O que você investe em tempo e instrução agora, colherá em paz e honra na sua velhice. Não abra mão da criação dos seus filhos. Essa é a sua missão mais sagrada. Se você governa empresas, mas não governa sua casa, seu sucesso é incompleto. Se você educa o mundo, mas perde seus filhos, sua arte perdeu o sentido. Retome hoje o seu lugar como autoridade, como exemplo e como mulher sábia que edifica o lar. Se este vídeo tocou o seu coração e te despertou para o governo da sua família, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal Faustino Ribeiro. No meu portal, faustinoribeiro.com, você encontra ferramentas para fortalecer sua mente e sua casa. E na descrição, deixei uma seleção de livros na Amazon que vão te ajudar nessa jornada de educar para o governo. Lembre-se, seus filhos são flechas. O arco é você, mas o alvo é o destino que Deus preparou para eles. Prepare-se, aponte com precisão e não solte as rédeas da educação. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de governo.